Muito bem, voltamos com o Show da Tarde, ao vivo e a cores, nessa segunda-feira. É sempre bom, é sempre um privilégio nós estarmos juntos. O pessoal não está mais aí, as Olimpíadas, aí é uma fragilidade, é um fracasso. E o Brasil é tido como o país do futebol, o país do esporte. E lá em Londres tem sido um fracasso. Mas agora no Show da Tarde nós vamos falar com relação à situação dos hospitais de Santa Catarina, que da grande Florianópolis. Nós vamos saber como estão a representatividade dos médicos perante a sociedade. Para isso, a nossa conversa agora é com o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Dr. César Ferrarese. Aí, doutor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer estarmos aqui e podemos conversar um pouco sobre a situação da saúde em Santa Catarina. Como é que é? O médico se forma mais de 10 anos estudando, aquela peregrinação, e ainda tem motivação, ainda tem saúde para defender a classe. Pois é, nós estamos nessa empreitada no Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina já há alguns anos, e na oportunidade agora de uma nova eleição, acabamos sendo guindados à condição de vice-presidente desse sindicato, que muito nos honra, e teremos mais 3 anos aí nessa luta pela frente. Como tu bem comentou, é a defesa realmente do médico de Santa Catarina e da sociedade de Santa Catarina, o cidadão catarinense. Hoje, as futuras mamães, hoje a mulher, ela observa que ela está grávida. Como é que é? As mães, ela tem esse interesse de fazer que tenha um acompanhamento médico? Com certeza, né? O atendimento básico de saúde, né, nos municípios, nas suas unidades básicas, ou como a gente costuma dizer mais no popular, nos postos de saúde, através das estratégias de saúde da família, ele prevê. Essa estratégia prevê o acompanhamento das gestantes do seu pré-natal, do período em que ela deve fazer os exames de ultrassom, enfim. Então tem todo um programa de atenção à saúde da mulher, incluindo o seu pré-natal. As mulheres, elas são incentivadas para que elas possam acompanhar todo esse desenvolvimento? A grande maioria das unidades... Falando em todos os setores, em todas as classes. Com certeza. Não, eu vejo, e eu trabalho em saúde pública, e o que a gente observa é que um grande número de mulheres que tinham seus planos de saúde privados estão migrando para o SUS, em virtude do bom atendimento que é prestado não vamos dizer em todos, mas na grande maioria dos municípios e na grande maioria das suas unidades básicas de saúde. Então essas mulheres têm realizado realmente os seus exames de pré-natal, as suas consultas de rotina. Eu sou pediatra, então eu faço algumas consultas durante o pré-natal e depois, logicamente, eu recebo o produto final, que é o recém-nascido, né? E a gente, nessa primeira consulta de recém-nascido, a gente observa que a grande maioria das mulheres tem feito realmente o seu pré-natal como deveria ser feito. A gente vê isso com muita normalidade e também com um certo desprezo. O médico, quando ele atende no consultório dele, que é uma consulta particular, ele é uma maravilha, simpático, agradável, enfim, atencioso, dá um sorriso, tal, exame para isso, o cara é 100%. Mas quando você vai numa emergência, o atendimento, não vamos generalizar, mas o atendimento deixa muito a desejar. Hoje, representando o sindicato, qual é a sua opinião, qual é a sua avaliação, qual é o seu comentário? Bom, a gente tem que analisar alguns aspectos. Evidente que quando um profissional ele atua na iniciativa privada, no seu consultório, ele tem toda uma condição de programar os seus atendimentos da maneira que mais lhe convier. Nas emergências do hospital e nas unidades básicas de saúde, ele convive com uma série de dificuldades. A gente tem observado, e é só acompanhar o noticiário do dia a dia, que nós vamos ver os grandes problemas que estão acontecendo nas emergências do hospital, superlotadas, falta de profissionais, falta de recursos humanos, né? E nas unidades básicas de saúde,
é realmente com muita dificuldade. Na Prefeitura Municipal de Florianópolis, eu vou dar um exemplo, no ano de 2011, 100 médicos pediram demissão. 100? 100 médicos pediram demissão na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Pediram e saíram? E saíram. Então, aquele que fica, né, ele fica sobrecarregado. E muitas vezes, a população às vezes não consegue entender. Aquele médico que está lá na unidade de saúde, ele presta o atendimento básico. Um exemplo, ele pega um paciente que, por exemplo, tem uma hipertensão arterial. Se é uma hipertensão arterial simples, ele trata e ele resolve o problema da hipertensão lá, ele vai controlar, o paciente vai entrar naquele programa do hipertenso, tudo bem. Mas se é uma hipertensão um pouco mais complicada e que ele precisa, por exemplo, de um auxílio de um cardiologista, aí o paciente reclama, mas o posto não marcou o meu cardiologista. Não é que o posto não marcou, é que não tem cardiologista. Então aí fica muito difícil para a população conseguir o que a gente chama de atenção secundária. É quando se necessita de um especialista. Nós estamos conversando com o doutor César Ferrarese, Havaiano Figueirense. Havaiano, né? Ah, demorou para responder, hein? Havaiano. Havaiano, é? Havaiano. É, mas é Série B, é aqui, é Série B. Não faz mal, não faz problema nenhum, isso aí não acontece, não, sem problema algum. Estás feliz com a posição do Figueirense? Estás feliz? Eu prefiro não responder. Agora, o doutor César, é importante, um médico, ele vai nos ajudar. Ainda existem pessoas que acham que o cigarro é um amigo, é um companheiro das pessoas. A grosso modo, os malefícios do cigarro. Não estou nem falando de droga, isso também é droga, mas do cigarro. Droga lícita, né? Não, sem sombra de dúvida, né? A Prefeitura Municipal, por exemplo, de Florianópolis, ela tem um programa de combate ao tabagismo, com o apoio de diversos profissionais, com medicamentos, o adesivo, né, antitabagismo, enfim, tem todo um programa. E se verificar as estatísticas do Ministério da Saúde, você vai ver o quanto morre nesse país, o quanto se gasta nesse país em saúde pública, combatendo apenas os efeitos do tabagismo. Eu acho que nós temos dois grandes viés no Brasil hoje, atualmente, que consome uma verba exuberante. Um é o tabagismo, com todos os seus efeitos e as suas doenças decorrentes do tabagismo, e o outro são os acidentes de trânsito, principalmente os acidentes de moto, né, que é uma coisa que está aí no nosso dia a dia, é só abrir as páginas nos jornais, todos os dias é acidente de moto. Você vai em qualquer UTI, 80%, 90% dos leitos são ocupados por motociclistas ou motoqueiros, né? Enfim, que hoje é uma profissão, virou um veículo de profissão, sofrendo os acidentes no dia a dia, e realmente é uma questão muito complicada de saúde pública, com uma dispensa de verba enorme. Por que hoje a gente sabe que faltam leitos? Até eles pensam em construir hospitais, mais hospitais, inclusive lá em Palhoça. Hoje faltam leitos, faltam médicos, mas tem muitos leitos fechados. Por que faltam médicos e por que tem leitos hoje fechados? Bom, nós, questão de 1 mês e meio, 2 meses atrás, talvez no máximo, o Sindicato dos Médicos, nós fomos à imprensa, lançamos uma nota oficial, uma carta à população, fazendo um alerta sobre a questão da falta de recursos humanos na saúde pública em Santa Catarina, ou seja, mais precisamente nos hospitais públicos. A grande maioria é em Florianópolis, mas nós temos hospitais em Joinville, em Ibirama, em Lages, enfim. E fizemos, inclusive, uma manifestação de um abraço simbólico no Hospital Infantil Joana de Guzmão, que está passando por uma situação bastante precária, com falta de profissionais. E nós temos um levantamento que somente em Florianópolis, o que tem de leitos fechados seria suficiente para um novo hospital. Então o problema não é se construir novo hospital, isso é muito fácil. Se constrói, se equipa, e daí? E cadê o pessoal para trabalhar nesse hospital? A Secretaria Estadual de Saúde teria hoje a necessidade de contratar aproximadamente 2.000 novos profissionais para cobrir a sua deficiência em recursos humanos. A Secretaria
O governo do estado agora está fazendo uma auditoria, unidade por unidade, fazendo um levantamento minucioso de todos os recursos humanos na área de saúde. Algumas unidades já, esse levantamento, essa auditoria já acabou. Nós ainda não temos o levantamento final, né? Isso é uma coisa um pouco mais demorada, mas fatalmente o diagnóstico nós já temos. Do sindicato nós já temos esse diagnóstico. Apenas vai confirmar o que nós já sabemos. Faltam recursos humanos. O governo do estado fez um concurso, chamou 293 servidores novos. Um pouco mais de 10% daquilo que precisa. É um primeiro passo? Tudo bem, é um primeiro passo. Mas é muito pouco. Nós precisamos de mais recursos humanos. Senão, vai acontecer o que está acontecendo. Por exemplo, Biguaçu, construindo um novo hospital, o que vai fazer? Entregar para a iniciativa privada. O Hospital Florianópolis está terminando a sua reforma agora no final do ano, provavelmente será entregue para a iniciativa privada, para as organizações sociais. Então é mais fácil você entregar para uma organização social administrar, apesar de ser mais caro para o governo do estado, do que contratar recursos humanos. A situação do Avaí é grave, tem cura, ou melhor, a situação do presidente do Avaí, o Nilson Zunino, é grave e tem cura a situação a saúde do nosso presidente? Como foi a cirurgia dele? Olha, eu tenho as informações que eu tenho, apesar de que o Zunino é um amigo de longa data, jogamos futebol junto, inclusive. Tu jogasse com o Zunino, né? O Zunino é muito ruim, hein? Ruim, mas muito ruim. Ele fazia uma lateral ali e dava a mão enrolada. Mas é um grande amigo. Eu vou falar isso para ele. Pode falar, não tem problema. Ai, Zunino. Ele é um grande amigo de longa data, enfim, e a gente torce, logicamente, pela sua recuperação, mas as informações que nós temos é que realmente a cirurgia foi um sucesso, né? Que ele conseguiu realmente ter um diagnóstico muito precoce da lesão de pulmão. E o que a gente espera realmente é o restabelecimento o mais rápido possível do nosso amigo, o Dr. Zunino. A cirurgia no pulmão é delicadíssima? Com certeza. Muito delicada, muito, né? Delicada. Eles estão querendo privatizar o nosso HU? E aí o que o sindicato está fazendo? Olha, você veja que nós do sindicato praticamente nós estamos com um incêndio todo dia. Todo dia aparece uma coisa nova. E essa empresa brasileira de administração de hospitais, que foi criada pelo governo federal, está nesse processo de passar a administrar os hospitais universitários. Seria uma espécie de uma organização social, mas aí tem um outro nome, né? Mas que passaria a administrar então esses hospitais universitários. Infelizmente, enquanto o Supremo Tribunal Federal não se posicionar de uma maneira clara, enfim, dizendo que tudo isso que está sendo feito no Brasil é ilegal, nós vamos ter que, infelizmente, conviver com esse problema e nós estamos recebendo, como a gente costuma dizer no popular, goela abaixo. Nós estamos tendo que engolir todas essas privatizações que acontecem pelo Brasil afora. O governo do estado acabou de privatizar todo o serviço do SAMU. Foi entregue para uma empresa de São Paulo para passar a administrar o SAMU em Santa Catarina. E qual é a função do SAMU? O SAMU é serviço móvel de atendimento de urgência. A gente vê nas estradas ou até mesmo nas nossas rodovias estaduais, federais e dentro do próprio município, as ambulâncias passando para cima e para baixo, realizando os atendimentos de urgência, transferindo o paciente para os hospitais, enfim. É um serviço extremamente importante. Em Santa Catarina é um serviço muito bem prestado, mas que no atual momento o governo do estado achou por bem privatizar com o mesmo orçamento que ele já tinha. Então, logicamente, a gente fica um pouco preocupado. Tivemos uma reunião agora semana passada com essa empresa que está passando a administrar o SAMU, no sentido de ver de que maneira isso vai ser feito, como é que vai ser feita essa transição, de que maneira as pessoas serão contratadas, enfim, tudo isso é uma preocupação nossa do sindicato. No município de São José, devem começar agora no final do ano, talvez em 2013, o Hospital Oncológico. Você tem conhecimento desse projeto? Eu li. Eu não tenho assim uma noção um pouco mais que é dentro da tua área, precisa, né? Não, eu sou pediatra. Pois é, mas esse hospital é para criança, né?
provavelmente ele vai atender a parte de oncologia pediátrica, né? Apesar de que tem o hospital infantil que tem uma ala grande de oncologia pediátrica, mas ele vai se dedicar especificamente nessa área. É um projeto pelo que o sindicato não tem conhecimento, não, o sindicato? Não, nós temos conhecimento assim. Desse projeto? Nós temos conhecimento pela imprensa. Que só pela imprensa só? Aí é fraco, né? Não dá, né? Por que não leva o projeto para o sindicato analisar? Pedir ajuda para o sindicato, né? Aí é complicado, né? É uma iniciativa de um grupo de pessoas que tem uma pessoa que teve um caso oncológico na família, né, de um filho, de uma filha, um filho, e ele encampou essa ideia, uma ideia fantástica, maravilhosa. E está levando à frente, enfim, é muito bem-vindo, eu acho, para Santa Catarina. Eu tenho um hospital de altíssimo nível e numa área extremamente importante e cara. É muito caro o atendimento oncológico. Agora vai ter a posse da nova diretoria agora. Por que não fizeram no dia 25, logo no dia 24, presidente? Por que não mudaram para o dia 25 ou o dia 23, presidente? Não, deixa eu te explicar. Nada cabalístico em relação ao dia 24 ou dia 25. Eu não sei, né? Não, é porque no dia 25... estarão tomando posse nesse dia não só a diretoria executiva aqui de Florianópolis. Nós temos 21 diretorias regionais. Nós temos diretorias regionais pelo estado inteiro. Então, lógico, que fazer essa posse num dia de semana e fazer os colegas se deslocarem do interior do estado para Florianópolis, nós temos diretoria em São Miguel do Oeste, em Xanxerê, em Chapecó, enfim, é muito difícil, porque eles têm as suas atividades como médico nas suas cidades. Então, no meio da semana, realmente é muito complicado. Então, nós estaremos tomando posse na sexta-feira à noite. E no sábado, aproveitando que eles virão a Florianópolis, nós teremos já uma reunião de trabalho com todos os diretores regionais que estarão aqui em Florianópolis. Então é mais fácil você fazer na sexta de noite e uma reunião de trabalho no sábado, do dia todo, e depois no sábado eles retornam às suas cidades. Presidente, e os erros médicos, que a cada dia que passa, os erros, eles aumentam. E aí, presidente? Vice-presidente, o presidente vai me pegar, senão você quer derrubar o presidente. Não, mas nesse momento agora tu estás representando a CIMESC. Não, com certeza. Os erros médicos, Esse é um problema muito sério, muito grave. Nós temos um departamento jurídico no sindicato que faz todo o monitoramento disso e acompanha e defende os colegas médicos que eventualmente tenham algum tipo de processo junto ao Conselho Regional de Medicina, que é o órgão, que é a entidade, é uma autarquia federal, encarregada de fiscalizar o exercício da medicina. E nós temos observado realmente um número cada vez maior. Por quê? Qual é o diagnóstico que nós fazemos disso? Eu vejo dois fatores. O aumento excessivo do número de escolas médicas nesse país. Nós só perdemos para a Índia. Então tem muita escola médica no país. O problema não é falta de médico, é má distribuição de médico. Os médicos estão concentrados e não querem ir para as cidades menores. Por quê? Porque ela não tem condição de trabalho. As condições de trabalho são ruins, os salários são ruins. Então eles preferem ficar nas cidades, pelo menos de médio porte. E isso, então, está fazendo com que o número excessivo de escolas médicas forme cada vez médicos com menor qualificação. Isso a gente tem visto. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. É uma verdade. E o segundo fator importante são as más condições de trabalho. As emergências superlotadas. Aí você chega num plantão para fazer um plantão em que você tem que atender sozinho, muitas vezes, 40, 50 pacientes. Como é que você vai dar conta disso? Impossível. Então, as más condições de trabalho e também a má formação do médico, nós entendemos que são dois fatores extremamente preocupantes. E o que acontece? No Brasil, a maioria dos médicos, eles não têm vaga suficiente para realizar a sua especialização, a residência médica. Então, eles saem, não tem vaga para fazer residência médica, eles tentam, não conseguem, o número de vagas é pequeno, e aí o que ele faz? Ele vai ou para uma pequena cidade do interior trabalhar na estratégia de saúde da família, com um contrato precário, muitas vezes até contrato verbal, porque o prefeito de lá não contrata como deve. O médico está preocupado em ficar rico ou está preocupado em atender as pessoas? Exatamente. Já que ele quer escolher. E aí ele vai para um local com má condição de trabalho. Por quê? Porque ele não tem para onde ir. Ele fica mal. O nosso horário já esgotou, presidente. Hoje, por lei, o médico
Qual é a carga horária dele, diária? Qual é a carga? Não tem uma lei específica que determine a carga. Ah, não tem, é? Os médicos hoje, a grande maioria dos médicos hoje tem contrato de 20 horas semanais. Ou seja, 4 horas diárias. O grande problema é que a maioria dos médicos não tem apenas um vínculo. Eles têm mais de um vínculo. Então tem médico que faz 40 horas semanais, tem médico que faz até 60 horas semanais. Então, não existe uma fiscalização? Não pode fiscalizar porque não tem. Não, a legislação permite que até 60 horas semanais ele possa ter. Ele pode ter um vínculo de 40 e mais um vínculo de 20. Isso é permitido por lei. Então, até 60 horas ele pode desempenhar suas funções em serviços públicos, enfim. A criança deve mamar na mama da mamãe até que idade? Eu sou um defensor do aleitamento materno de maneira velada, aberta, brigo com aquelas mães que não amamentam. Não, o que existe assim, até o 6º mês de vida o bebê deve receber somente leite materno. Só, exclusivamente. Está mais do que provado que a melhor forma de alimentação dos bebês é leite materno até o 6º mês. A partir do 6º mês, se vai introduzindo outros alimentos, frutas ou algum tipo de papinha salgada, mas se tenta manter o aleitamento materno pelo menos até os 2 anos. Até os 2 anos. E se for possível até os 3 também, se for possível? Com certeza. Aí já é um terneirão já, né? O grande problema é que as mulheres estão no mercado de trabalho cada vez mais. É verdade que os seios viram, o seio fica todo... Flácido? Flácido? Não, isso é mito. É mito, é? Isso não tem nada a ver. Não. E vocês não ensinam para as mães durante a gravidez? Com certeza. O pré-natal. A primeira pergunta que você comentou sobre pré-natal, né? E são orientações que já são passadas para a mãe já no pré-natal. E nós temos o que a gente chama de consulta neonatal precoce. Aquela consulta que o bebê nasce, até o 10º dia ele tem que passar pelo pediatra. E ali a gente já começa a tirar a dúvida das mães, coloca-se as mães para amamentar, para a gente ver o que está de errado, o que precisa ser corrigido. Enfim, é todo um incentivo a essa questão do aleitamento materno. O horário já estourou há muito tempo e bacana que o vice-presidente César Ferrarese, ele não fugiu das respostas e respondeu, não fugiu, isso é muito bom, né? Isso é muito bom para quem está em casa e para as pessoas leigas que puderam aprender um pouquinho e também observar que o Simesc é um sindicato que veio para ficar, para se impor e acima de tudo para representar, né? Não representar os ricos, né? Representar o pessoal da periferia que não tem vez e não tem voz, que não tem como pagar uma consulta de um bom médico, uma consulta de pulmão, por exemplo, é 250, 300 conto. Além de não ter, né? É uma dificuldade, você disse que eu já passei por isso. Presidente, prazer em conhecê-lo, prazer em você estar aqui conosco. Prazer também, e volte mais vezes. Estamos à sua disposição, sempre que precisar, estaremos aqui, é realmente um prazer grande e realmente poder diversificar bastante, não ficar apenas nas questões do sindicato, mas como tu bem colocou, esclarecer a população até em algumas questões na saúde como um todo. Agora o Dr. Círio Sonsini vai ter uma sombra forte, ele tem uma sombra forte aí, o Dr. Círio Sonsini tem uma sombra forte aí. Não, eu e o Círio, nós somos também amigos de muitos e muitos anos e com certeza a gente permaneceu nessa diretoria e aceitou assumir a vice-presidência do sindicato graças ao trabalho que ele vem desenvolvendo como presidente, vai ser o seu 2º mandato. O sindicato ele não tem a característica da perpetuação, a pessoa só pode desempenhar o seu mandato no cargo por 2 gestões, depois ele é obrigado a deixar aquele cargo. Então nós não somos donos do sindicato, o sindicato é dos médicos de Santa Catarina que são filiados, hoje são mais de 5.000 pelo estado todo. Então é um sindicato realmente forte. Precisamos de 6.000, de 7.000, de 10.000. Logicamente, quanto mais médicos filiados, melhor, maior a representatividade. Mas é um sindicato realmente forte, que tem uma boa representação e é respeitado no Brasil. Obrigado por ter vindo, parabéns. Eu que agradeço. Nós voltaremos na sequência, por favor.